E aí, que conta de bom? Eu conto que a nossa caminhada com o conteúdo está começando. Você sabe que hoje eu resolvi fazer uma reflexão. Eu não sei se você tem, espero que você tenha, mas eu, graças a Deus, tenho. Pai e mãe vivos. A reflexão que eu queria fazer com você, talvez a gente nunca tenha pensado nisso, ou pelo menos não tinha passado pela minha cabeça. Quando a gente pensa bem, faz sentido. Veja, você já percebeu como a gente tenta conhecer melhor as pessoas que estão aqui ao nosso redor? No trabalho, no dia a dia, no almoço familiar, que não são pais e mães. A gente se esforça para entender um amigo, a gente se dedica a conhecer cada detalhe de um parceiro, de uma parceira, essa pessoa que vive no dia a dia com a gente. Quando temos filhos, a gente se empenha em entender as suas personalidades, os seus gostos, o que faz feliz ou triste. Eu tenho a Marília com 22 para 23 e a Carol de 28 para 29. Duas meninas. A gente, claro, quer saber tudo sobre eles. Não sei se você é assim. Quer se aproximar, criar laços. Isso é natural. De você querer, de repente, saber de um amigo. Mas você já parou para pensar? E os nossos pais? Você já tinha refletido sobre isso? Será que a gente conhece, na verdade, nossos pais? Quem eles foram antes de sermos partes da nossa vida, hein? Como eram seus sonhos? Alegria, o medo. Parece estranho isso, né? Mas na maioria das vezes, acredito eu que a gente não conhece tão pouco sobre a juventude deles. A gente sabe que eles são nossos pais, mas não sabemos como eles eram antes de ser pais, não é? Já tinha parado para pensar nisso? Aposto que você parou para pensar. Acontece isso com vocês. Porque a gente esquece que eles já foram jovens, que já tiveram histórias, que já deram risadas com amigos e que talvez já tomaram decisões difíceis que mudaram suas vidas. Essas histórias não são só deles. Também fazem parte da gente, da nossa origem. Agora uma pergunta. Quem era o meu pai antes de mim? Nunca fiz essa pergunta para o seu Roque. 86 anos quase. Quais eram os sonhos da minha mãe quando ela tinha 20 anos? Como é que era a dona Cida com 20 anos? Será que eles gostavam de dançar? Não, isso eu sei. Até há pouco tempo eles iam para o bailinho. Será que tinha um hobby? Andar de bicicleta, cavalo? Porque lá em Cesaruenge, eu acho que era isso, né, que tinha, né? Será que já tiveram medo? Hoje nem imaginamos isso dos nossos pais. Eu penso que muitas vezes, eu estou analisando assim, viu? Nossos pais carregam uma vida inteira de expectativas que a gente nunca perguntou. Histórias que talvez possam nos ensinar algo ou simplesmente fazer entender melhor que são pessoas que sempre estiveram aqui ao nosso lado. Sabe o que acontece quando a gente começa a fazer essas perguntas? Você tem ideia? Eu acho que a gente vai criando uma conexão com os pais. A gente vê os nossos pais como pessoas completas, não só com quem criou. Lado deles que a gente nunca vai conhecer ou não. Seu pai, sua mãe tinha sonhos de viajar pelo mundo, mas nunca teve oportunidade. É claro que essa rotina do dia a dia faz a gente não pensar muito nisso. Eu penso que às vezes a gente está tão focado na nossa vida que a gente esquece dos nossos pais, que também tiveram o mundo inteiro, histórias. E quando a gente perde a chance de perguntar, essa história se perde no tempo, não é verdade? Se você tem pai e mãe vivo, aproveite. Eu fim de semana eu vou para lá, eu vou fazer isso, pergunta aí. Pergunte, sente com seu pai e com a sua mãe, pergunte como era a vida deles quando eram jovens. Como eram os avós da sua época? Eu conheci vó Carol e vó Antônio por parte de mãe, Dolores e Juvenal por parte de pai, eu mal lembro dos dois. E quando era pequeno, né? Talvez conversando possa até relembrar mais algumas coisas. Eles também lidavam com insegurança parecida com as nossas, não é? Ou que a sua mãe já viveu uma aventura que parece um filme. Essa história não só ajuda para a gente entender os pais, como também entender a gente melhor. Veja,
essas histórias fazem parte da nossa história. Conhecer nossos pais vai além do que a gente vê todo dia. Você concorda? É como abrir um livro cheio de capítulos surpreendentes. E quando a gente faz isso, os laços se fortalecem e a gratidão aumenta. Gratidão porque eles só o por tudo que viveram para chegar até aqui. Ó, para fechar, a próxima vez que você estiver junto com eles, aproveite essa oportunidade. Talvez você descubra que ainda tem muita para conhecer sobre pessoas que mais te amam nesse mundo. E as descobertas podem ser uma das coisas mais valiosas que você vai levar aqui da vida. Você tem como contar para mim depois aqui? Eu vou contar no meu conteúdo desse papo que eu tive com o seu Roque e a dona Cida. Ó, amanhã eu volto com mais um conteúdo. Você vai lá no Google, coloca @JarbasDuarte. E lá tem um monte de coisa, tudo dessa figura aqui. Você sabe de onde eu vim, de onde eu vou, né? E o que eu já fiz. Tchau, até amanhã.